Rapaziada, o amor é belo, não é? Pelo menos em teoria. Você se apaixona por uma garota linda da escola, a qual você planeja a vida inteira viver com ela, ou então apenas ser um escravo dela, rapaziada. Pois bem, né? É esse o webtoon que o nosso protagonista estava lendo até o então. Ele realmente não tá vendo isso, né? Fala sério. Na opinião dele, tem alguma coisa errada com esse personagem principal. Esse filha de uma mãe, ele é literalmente um filho de uma mãe, literal. Nosso protagonista que é Nakang Lin, do segundo ano do ensino médio. Ou então só Lin, fica muito mais fácil, né? Ele fica se perguntando por que esses webtoons de romance ficam esses caras escravocetas da merda, mano. Porque, pelo amor de Jeová, tudo que a guria manda, o cara vai lá e faz. Ave Maria, cadê os sigmas que eu quero de verdade? Nisso, ele até vê os comentários que estavam ali sobre esse webtoon. Todo mundo tava falando que a porcaria do protagonista da webtoon era muito mole, velho. Em vez de vagabundo pegar e fazer e ir pra frente, logo não vai. O próprio protagonista ali já dá uma levantada ali com o celofone na mão, gritando em voz alta que ele nunca teria recusado um pedido daquela garota do webtoon, pô. É claro que ele tinha pedido pra namorar, casar com ela, mandar pra frente, mas, né? De repente, sua irmã acaba aparecendo no quarto, abrindo a porta, não pode estar dizendo pra ele calar a porra da boca. E essa aqui, por sua vez, é a irmã do nosso protagonista, Nam Min Jung, ou então só Jung, que é do primeiro ano, no caso, né, do ensino médio. Já ia falar errado também. Ela até diz ele que ela tava numa ligação e o filho da mãe falou tão alto que chegou a escutar no quarto dela. Será que dá pra fazer um pouco mais de silêncio? E no exato momento que ele iria dizer que, foi mal aí, que é um pouco duro falar com o seu irmão mais velho assim, ela vai e fecha a porta na cara dele. Depois dessa, o moleque já vai deitar ali, né? Como é que ele vai aguentar e esperar até a próxima semana, os próximos capítulos que vai sair do webtoon, cara? Ele não tem mais nenhum cookie sobrando, então ele precisa reinstalar e fazer a merda de uma conta nova pra conseguir ler o webtoon. Agora ele vê um comentário de uma pessoa mó aleatória ali que diz: vai em frente e se torna um macho alfa, então eu gosto de como ele é inocente. Peraí, que negócio que é esse aqui? Nosso protagonista, depois desse comentário, fica pensando que se ele tivesse a aparência, uma aparência até que interessante, ele iria fazer diferente. Daí ele já levanta e deixa o celofone de canto, né? Dá uma olhada pra trás e vê que tem um espelho lá atrás. Ah, meu Deus, aí começou o moleque se achar todo no espelho, achando que é bonito. Agora que ele tá olhando no espelho, talvez ele tenha essa aparência bonita do protagonista do webtoon. Ele ia começar a dar um soco pra frente e pra trás, dizendo que ele também poderia fazer a parte de luta. E se ele tivesse e tentasse, ele poderia ser muito mais popular do que ele é agora. E, mano, quando ele vai dar um soco num bagulhete que tava ali na frente, ele tava tão inspirado que o moleque esqueceu que ele era fraco. O soco dele obviamente dói, né? E a tua irmã manda ele parar de bater na merda da parede. Depois disso, já era tempo de escola. O famoso inferno. Tô brincando, pô. A escola é boa. Lá tinha um monte de alunos sentados na sala de aula. Esse aqui que já manda um bom dia por nosso servo, que é o nosso protagonista, é o Shin Yong-sun, do segundo ano do ensino médio. A sua peculiaridade é sofrer de delírio. Não me pergunto do porquê. Ele atualmente é o amigo do nosso protagonista, ou então só achando que o protagonista é servo dele. E ele pergunta por que se por acaso ele tá de bom humor. Tá meio estranho. E é claro que ele tá de bom humor. Finalmente ele conseguiu um servo de ouro. Quem que é servo aqui, meu compadre? Eu sou servo? Nesse ranking só tem idiota. Sinto que minha equipe estivesse morrendo de propósito. Em comentários sobre os jogos, o nosso protagonista diz ali que ele fica o tempo todo livre pra jogar. E é claro que ele vai ser muito bom nos jogos. Mas por que ele tá comentando de jogo do nada assim? Mas deixando isso um pouco de lado, nosso protagonista diz ele que ele conseguiu tirar um ticket de ouro mesmo, né? Porque o filho da mãe conseguiu pegar uma mina mó top no jogo. Ah, mas aí o 4E bota a mão nos óculos dizendo que esse era o destino de um cara como ele, um escolhido do mundo. Ah, pelo amor de Deus, ele só teve sorte. Ah, e ele acabou de lembrar. Nosso protagonista e pergunta a ele se por acaso ele leu o capítulo novo de ontem. Qual? Daqueles webtoon lá que ele tá falando? Ou o outro que ele tá lendo recentemente? Ontem, pô, quarta-feira. É claro que eu estou falando daquele webtoon lá que eu falei pra tu. O nome do webtoon aparentemente é o SW, mas vou chamar só de webtoon que pelo amor de Deus. E pergunta qual que é a nova série que saiu agora que ele não tá sabendo? Pera aí. O protagonista pergunta qual é a resposta do que ele tá falando. Por acaso ele tá ficando idiota? É o SW, sei lá do que lá, pô. Escape T6 With. Nem sei como é que fala isso. Ah, esse aí tem um título interessante, hein? 4 com a mão já no seu ombro ali. Ele acha que essa série não vai se tornar famosa. Bom, ainda tem que ler ela pra ver se realmente vale a pena ler. Mas que porra que é essa? O protagonista não tá entendendo nada. Por que ele tá agindo como se fosse uma pessoa que não tivesse nunca na vida lido um webtoon? Principalmente esse que ele tá falando agora. Ele por acaso tá ali zoando porque, pô, ele conseguiu ler tudo e falou que tava bom. Ou então porque ele só tá falando isso porque o seu amado personagem Erin não estava lá por causa desses 2 meses, hein? Ô, meu servo? Do que você tá falando, meu compadre? Como assim? Que comentário que é esse aleatório? Eu não sei se o 4-8 tá ficando louco ou se o protagonista aqui é normal mesmo. Eu também tô perdido aqui, rapaziada. No meio disso, do nada, a desgrama do 4-8 recebe a mensagem do seu celofone
que é do seu jogo. A sua serva bruxa diz que o povo tá invadindo a sua vila e nem consegue gritar, tô invadindo minha vila aqui, ó, vai matar meus bichos, pô. De fato, eu agora consegui compreender do porquê que esse maluco tem delírios da cabeça, é doido. Quando ele ficava comentando sobre jogos e não sei o que, e matar personagem principal, foda-se, né? Nosso protagonista ficava pensando ali que ele não sabe sobre o seu SW, no caso, o 4 olhos. Ele só tem que esfregar aquilo na tua cara, enquanto fica mexendo no celofone. Até que aí, meu filho, ele dá uma olhada no celofone pra ver o webtoon que ele tava lendo. E adivinha só, rapaziada, não tinha nenhum webtoon com o nome que ele tinha falado. Até Rotom Fight tava no meio ali, rapaziada, mas não tinha a desgrama do webtoon que ele falou. Seu capítulo nem tava lá, e ele se pergunta, será que eles tiraram porque o pessoal estava tilado com tudo que tava acontecendo lá nos comentários, estavam comentando um monte de coisa aleatória? Isso é uma palhaçada, né? Só por causa de algumas críticas, pô, crítica é normal. Nesse exato momento, a professora acaba chegando e manda geral se sentar e largar o celofone, é claro, e que ela quer todos em silêncio. Todo mundo, a partir daí, cala a boquinha, né? Ela diz que eles têm uma nova aluna na sala de aula. Então, ela irá se apresentar antes deles começarem. Quando ela fala pra garota nova entrar, rapaziada, os cabelos jogados ao vento, ela já posiciona na frente de todos que estavam sua frente ali. E adivinha só, meu compadre, essa daqui é a garota que tava na porra do webtoon dele que ele tava lendo. E a desgraça da guria me fala que o seu pai é inglês, então ela tá sendo transferida de lá e ela só consegue falar malemar a língua deles, tá ligado? E ela frequentemente frequentava a escola primária na Coreia pra conseguir falar a língua deles. Então ela até que sabe falar bem em coreano. O mais engraçado de tudo isso é que todos da sala começam a falar, nossa, como que ela é gostosa e não sei o que. Padrão, né? Pelo amor de Deus. Dizendo que a pele dela era incrível, mas por outro lado, nosso protagonista tava perguntando, como assim? E o 4-8 tava só jogando e delirando com os servos dele do jogo. Não me pergunta por quê. Ela ficava dizendo ali que ela quer dar muito bem com todos da sala de aula, então por favor, sejam gentis comigo, pessoal. A típica garota boazinha da escola. Sei não, hein? Essa aqui é pra poder geral dar em cima dela. Todo mundo já tava de queixo caído, né? Quase dando mosquito nas bocas. A professora já começa a levantar a sua caderneta ali, mandando geral fazer silêncio, porque eles estavam chamando a garota de bonita, totosa e os carai todo que não se diz pra uma aluna nova. Dizendo que é início do semestre ainda, do nada. Bart se a mão na mesa ali e a professora dizendo que todo mundo deveria ser gentil com ela. Porra, cadê os protagonistas? Como assim? Ele não consegue entender, rapaziada. Pois, como eu havia dito, aquela garota é a desgrama da garota do webtoon que ele tá valendo. Mas, né? Ele é apenas um psicopata batendo na mesa. Quem é que vai querer escutar o que ele tá falando? Do porquê que ele bateu na mesa agora? Tá ficando louco, moleque? O 4-8 do seu amigo até diz ali, se pergunta se por acaso ele tem algum problema. Servo, ou chamando de servo. Que bonitinho o nome que ele dá. E pergunta se por acaso ele conhece aquela fêmea humana de outra dimensão. Qual é esse cara? Tá ficando louco? Como é que ele fala da menina? Tá, mas por outro lado, nosso protagonista tem um abismo profundo, filho. Ele conhece ela? Será que ele conhece ela, rapaziada? É claro que ele conhece ela, pelo amor de Deus. O nome dela é basicamente simples. Yodarie, do segundo ano do ensino médio, tipo sanguíneo O, sagitariano. Seus talentos: tocar piano, hobbies, arranjar flores e ouvir música clássica, como de padrão. E, além do mais, é bonita, né? Ave Maria. Ela trabalhou como modelo de revistas e atriz quando era pequena. Com notas perfeitas em atletismo, escola e tudo mais, como uma mina do webtoon que ele havia visto, uma heroína totásia. E sim, fião, essa sim é a personagem do Monra que ele tava lendo. Escape T60 Wife, não sei do que, esqueci o nome. Aparentemente, rapaziada, ela se tornou um líder feminino dos personagens. Isso de fato é verdade. Ela passou todos em quesitos de boniteza, personalidade, os carai todo. Ela foi a sua número 1 de escolha, então é claro que ele conhece ela, meu compadre. Tanto que depois dessa ele já perguntar o que ela tá fazendo ali. Ela tava toda envergonhada, obviamente sem entender. Enquanto ele ficava pensando que tem alguma câmera escondida por lá, algum cosplay, e isso não faz sentido nenhum. O professor até pergunta por acaso se o lindo nosso protagonista conhece ela, mas ele não fala nada, fica quietinho. Enquanto fica você perguntando se isso era um sonho ou não, ela diz que, ela não conhece o nosso protagonista não, fião. Ela diz que nunca o viu antes na vida, e isso obviamente é verdade, porque ela não vê quem tá lendo o webtoon, pô. Depois dessa, após ele ter passado uma vergonha desgraçada na sala de aula, já era hora do almoço, né? O 4-8 do seu amigo já ficava dizendo ao seu servo que ele não parece estar almoçando. Por acaso ele tá triste, pô? Ao contrário dele, ele é um descendente do rei dragão, então seu corpo mortal não requer sustento como comer por ele. Caralho, velho, esse maluco tá me deixando louco, tá pior que açaí de Cleitinho. Enfim, rapaziada,
Ele só fala coisa com coisa que não tem nem sentido. O que ele resume ali é que literalmente o seu amigo tá muito estranho, não tá comendo nem falando, só tá falando aleatoriamente. Ou ele está com ciúmes das suas coisas de gacha no seu joguinho. Não, cara, pode ir na frente, não é isso que o protagonista tá dizendo. Lin só ficava pensando que se ele resumir tudo ali, apenas aconteceu o seguinte, filho. A líder número 1 feminina de seu Monha, que ele lê a vida inteira e ganhou vida agora que apareceu na frente dele, mesmo que ele esteja diante de uma coisa muito estranha, de fato isso é verdade. Segundo, o webtoon que ele estava online ontem desapareceu de repentemente. Aparentemente ele foi excluído do nada. Ele não conseguiu achar nada, mesmo que procurando em todo santo lugar, nem pesquisando no X, tá ligado? Terceira coisa que ele percebeu, ninguém além dele se lembra desse Monha que ele tava lendo. Ninguém sabe dessa situação atual, mas se isso não é um sonho, ou então uma ilusão de ótica que ele tá vivendo agora, então ele, que ele é? Ele é louco? É psicopata? Eu acho mais fácil 4 ser mais louco que ele, né? Mas se ele perguntar sobre isso, o que pode acontecer? Ele se levanta e vê se alguém vai saber sobre algo, perguntar alguém. Mas o mais importante, rapaziada, ela é linda. Ela realmente é cativante, quase como se ele estivesse olhando para uma celebridade, filha. Ele está em outro nível, isso de fato é verdade. Nessa hora, ela percebe que ele tava encarando ela, né? Ela até dá uma olhada pra ele meio que assim de canto e eles acabaram trocando olhares. Tanto que nesse exato momento ela se levanta da sua carteira e vai em direção à carteira dele, rapaziada. Ele se perguntando por quê. Espera, seu coração não está preparado pra isso, cara. Ele tá apaixonado. O moleque já perdeu o raciocínio lógico aqui. Ela com a mão em seu cabelo, simpaticamente perguntando a ele, muito reluzente, se por acaso elas já se conheceram antes. Eles já se viram alguma vez na vida. Ele todo vermelho e pergunta o quê? Todo tremido e gaguejando pra caralho. Ele diz que talvez não. Ah, é sério. Mas por que ele tá tão nervoso daquele jeito, cara? Porque ele não consegue responder normal pra ela. Ela percebe que ele tá nervoso. Por outro lado, ele fica todo avermelhado enquanto ficava pensando que já tem um bom tempo desde que ele falou com uma garota. Ele estava nervoso. E isso é óbvio. Para sempre sozinho. Ele nunca vai casar com ninguém. Por outro lado, ela continuava dizendo que ela estava apenas se perguntando sobre o assunto daquela manhã e tudo o que havia acontecido. Ela realmente é ruim de decorar nome e rosto de pessoas. Então, por esse motivo que ela perguntou se por acaso ela conhece ele. E já até esqueceu de pessoas no passado. Pra você ver o nível, né? E que alívio. Esquecer de pessoas indesejadas é bom até, pô. Entretanto, Lin levanta a mão assim, dizendo que ela está falando do tempo que ela conheceu o Sion Yong-Ji-un, que no caso seria o protagonista da obra que ele tava lendo. Dizendo ainda mais que ele até preparou aquele chocolate branco que ela gostava, porque ele estava animado em te encontrar depois de... Meu Deus do céu, tá pior que a britadeira batendo no chão. Ele ficava pensando que aconteceu uma cena engraçada, assim no passado, essa como a de agora que tá acontecendo, por exemplo, que um fã da Yuda Ri, que no caso é a Ri, a garota loira lá gostosa, ele releu várias vezes e percebeu que isso tá acontecendo agora nesse exato momento. Mas espera, isso não foi engano, rapaziada? A mesma reação que ela teve lá no Monha tá tendo agora. E ela até pergunta, como que ele sabe disso? E o fato de que ela gostar de chocolate branco, como que ele sabe de tudo isso? Epa, o que ela tá dizendo, cara? Pelo amor de Deus, ele é idiota, não pode falar esse tipo de coisa, só ele sabe que essa garota existe na vida real e ele tá ficando louco. E pior ainda, ela se pergunta como que ele conhece o tal do Yong, sei lá do que. Aparentemente, Seo-hyun é uma amiga de infância dela com quem ela se reencontrou na Inglaterra. E seria estranho ele saber sobre isso, como por exemplo o que ele tá dizendo agora, então obviamente ele não pode falar nada sobre ela. E daí ele tenta consertar, né, dizendo que não, esquece isso que ele falou agora, estava apenas pensando em alto, em bom som, ele só falou aleatório, nome de pessoa que ele nem conhece. E é claro que ele acabou falando errado, meu Deus do céu, ele gaguejar, desgraça, tanto que até as figurantes que estavam em volta estavam achando que ele era um psicopata, stalker atrás dela. Geral fica pensando que é louco, mas pera, ela já bota uma cara meio que assim e pergunta se por acaso ele é, e do nada chega um figurante botando a mão no ombro dela, tira a mão da minha Rie, filho da mãe. A Rie fica paralisada enquanto o moleque fica dizendo que ela não foi na loja ainda, não é verdade? Ele se apresenta dizendo que ele é o Kang Ho-shun, e esse ali do seu lado é o Jin-hun, que no caso é do cabelinho meio do zóio, né? E dizendo que eles estão indo pra lá agora e pergunta se por acaso ela não quer ir junto com eles. Se por acaso ela não tá afim. O almoço de hoje não é muito bom, mas é melhor do que nada, não é verdade? Ela fica meio encucada com tudo isso e logo aceita o convite e vai até lá. Até porque o bosta do nosso protagonista não tem assunto pra nada. E mano, ele dá uma olhada de lateral pro Lin, com uma cara cabulosa. Apenas de um jeito tipo escória, tá ligado? Veja o teu lugar, senão você vai apanhar. Honestamente, o nosso protagonista ficou um pouco exiado na hora, se é que você
me entende. Ele sabe exatamente de tudo o que a Ri gosta e não gosta, e é claro, né? E que dessa forma ele poderia conseguir chegar mais perto de alguma forma dela. Isso de fato é verdade. E mano do céu, a sua vida é uma merda. O que ele vai fazer por ela, meu compadre? Não dá pra mudar nada. Depois de tudo isso que havia acontecido, ele voltou pra sua casa e começou a pesquisar no Google sobre a personagem de Webtoon que apareceu na vida real. Cara, ó a pergunta que ele tá fazendo no Google. E do nada, ele fica perguntando pro pessoal sobre uma novel, sei lá do que. E mano, geral tava comentando sobre ele ficar louco e perguntar sobre obras que não existem. Ah, seus bandos de filada mãe, ele só tava perguntando porque isso aconteceu realmente, cara. A guria apareceu na vida real. Oh, depois desse ele ter larga do PC no Gamer ali, nem mesmo ele acreditaria em algo desse nível, pô. Ainda mais que uma garota de um Webtoon apareceu na sua vida real. Para com isso. Ele não conseguiu falar com ela depois do almoço, e de fato isso é verdade, até porque ela fica achando que ele é um psicopata e tal, ok? Então não é relevante se ele vai ficar louco ou se o mundo inteiro ficou louco. Depois dessa, ele já desce lá pra baixo e vai em direção à sua mãe. A mãe já diz ali que ele deveria ir comprar um ketchup na loja de conveniência da frente ali, que vende o ketchup, é claro. Ela tava fazendo um espaguete aparentemente, ele pergunta do porquê. Cara, ele não quer ir lá não, e também já tá bom com os ovos ali mesmo, só isso aí tá gostoso. Entretanto, a sua irmãzinha que estava sentada no sofá diz que ela não tá satisfeita com apenas aquilo. E por acaso ele vai lá ou não? Caralho, tua irmã tá mandando ele. Qual é a diferença dele ir lá e ficar jogando no seu quarto? Pelo amor de Deus, anda um pouco, cara. Tá fazendo nada. A porra da sua irmã é mais uma que mete as coisas na cara dele, né? Sendo que ela é uma sem vergonha que fica vendo a desgraça de K-pop na TV e não fazendo nada, né? E falando do seu joguinho. Mas não teve jeito. Ele acabou saindo e foi lá pra loja de conveniência comprar o que sua mãe havia dito pra ele comprar. Ele conseguiu comprar e tava voltando pra sua casa com a sacola na mão, enquanto ficava pensando que ele pensou sobre isso nessa manhã caótica toda vez. Entretanto, a transferência da Totosa, a Rie, a nossa maravilhosa personagem principal, é provavelmente o número 1 do capítulo do seu Monra favorito. Mas espera um pouco, a loja não é Webtoon que ele havia se lembrado exatamente, cara. Isso é explicitamente transportado para o mundo real. Como assim? Mas o que acontecia no primeiro capítulo do seu Monra que ele tanto gostava, ele não se lembra, calma, batuta na cabeça. Bom, faz tanto tempo que ele nem consegue se lembrar o que havia acontecido no primeiro capítulo. E também nem era tão importante assim enquanto caminhava olhando ao vento do nada. Ele escuta um barulho cabuloso de alguém se jogando de cima da porcaria do prédio. E mano, a guria bate as costas no carro, quebra o vidro, nem te conto. As pessoas que estavam ali em volta se perguntam quem era aquela pessoa e do porquê que ela se jogou lá de cima. Até porque não tem sentido se jogar de cima da porcaria de um prédio, mas quando o Lin dá uma olhada mais aperto pra ver quem é, ele se lembra, rapaziada. Lá no Monra que ele tanto gostava no capítulo, a mesma fala. Apenas um romance clássico, como ele se lembrava. O Monra que ele tanto gostava sobre o protagonista que salva 6 heroínas de diferentes perigos. E a primeira provocação da Ryoda Rii, que no caso é a nossa linda loirinha, é, adivinha só, o arco dos perseguidores. Se a sua memória não lhe falha, durante uma briga no telhado com um perseguidor que ela tava seguindo até o então, o protagonista salva a gostosa Rie, que depois disso os dois começam a conversar a partir dali. Mas ao contrário do Webtoon, olha o que aconteceu. A guria foi jogada de cima do prédio. Ali não tem um protagonista. E ela acabou morrendo, rapaziada. Caralho, que porra que é essa, velho? O nível é tão cabuloso que até ele mesmo bota a mão na boca e depois de se lembrar dessa fica abismado. Quando todo mundo fica ligando pro celofone pra polícia pra poder chamar a ambulância porque a guria tava morrendo, então já morreu. O caos foi só mais além depois dali. Ele já começa a sentar no chão observando o ketchup que estava em volta. Não era pra isso ter acontecido. Se pelo menos o protagonista tivesse ido junto pra aquele mundo, ela não teria caído lá de cima. Na opinião dele, isso é muita covardia. A garota, rapaziada, ela já tava com lágrima aos olhos, com os olhos revirados e provavelmente já foi de baixo. Ela era uma garota inocente. Nosso protagonista frustrado, que merda, porque ela tinha que ser ela. Bum bum, o coração dele bate. Ele sente o coração bater mais na alma do que na mente. Nesse exato momento, a professora tava na sala de aula se perguntando: meu Deus, será que a porcaria do protagonista deveria ir com ele pra direção porque ele não tá prestando atenção na aula? E qual é? Ele fica assustado. E como assim? O que acabou de acontecer, rapaziada? Ele voltou no passado? Entretanto, antes que ele vá pra direção, a professora diz o que ela diz anteriormente de novo. Hoje eles têm um aluno transferido e ela irá apresentar pra sala de aula o quanto antes da aula começar. E ele fica perdido. E a mesma complementação que
que ela havia feito de manhã cedo, ela tá fazendo, dizendo que é uma aluna transferida, que seu pai e sua mãe são da Inglaterra, não sei da onde, que ela só sabe falar coreano poucamente. Ele realmente acabou voltando no passado, rapaziada. Ele fica abismado, assustado com tudo. Literalmente ele voltou no tempo, a mesma coisa que estava acontecendo acabou acontecendo aqui. Por hora, a professora já completa dizendo que é tudo. Então eles vão para um outro dia sem problema. Mas, o Pestinha do nosso protagonista não tava prestando atenção na aula, né? A professora chama o Pestinha pra ir na direção pra poder ver o que ele havia acontecido e feito ali. Ele tenta se desculpar com ela, mas deve haver um limite para essa bizarrice toda, porque ele não tá entendendo nada, ele não consegue ir na direção, não consegue pensar naquilo, nisso, pelo amor de Deus. Literalmente isso virou a porcaria da volta de quem não foi, rapaziada. Ele tá voltando no tempo e voltando de novo, mas ele se pergunta o que poderia ter acontecido. Entretanto, tem apenas um alívio, né? Até porque a lindeza da Ria não acabou morrendo. No passado morreu, mas no futuro não. Se ele realmente voltou no tempo, o incidente de agora há pouco não tinha acontecido. E aquilo não aconteceu de verdade. Quer dizer, aconteceu e não aconteceu. Se ele não fazer nada, é claro que vai acontecer de novo. E será que ele não pode impedir aquilo que aconteça de novo? O que ele pode fazer pra resolver tal problema? Logo depois desse, ele vai pra direção lá, enquanto a pessoa fica metendo o dedo na cara dele, dizendo a ele várias coisas sobre: nossa, sua criança mal levado, o mundo lá fora é sombrio, mas você ainda não tá prestando regras na escola e a professora não vai fazer mais isso, professora. Ela ficava até dizendo pra ele que antes da escola vinha dignidade humana. Ele só ficava pensando aleatoriamente ali que impedir a morte da sua heroína Yuldahe, a nossa querida loirinha totosa, não é um trabalho do protagonista que deveria fazer isso? Dizem que as palavras têm poder. E rapaz, o medo dele, ele acabou se lembrando do que ele havia dito lá na cama, que se isso tivesse acontecido com ele, ele teria feito melhor, sabe? E por causa do que ele disse naquele dia, isso tudo acabou acontecendo. Será que é verdade? Então se eu falar que eu quero ficar rico, eu vou ficar rico? Não é tão fácil assim também não, pera lá. Mas o que importa é que essa é a sua realidade de agora. Tanto faz se aconteceu o que ele falou, se não aconteceu, e a professora ficava dizendo que ele deveria prestar atenção nas palavras que ela tá dizendo, ele dizendo que sente muito, enquanto ele nem tava prestando atenção no que ela tava falando, né? O que é óbvio. É claro que ele não vai deixar a sua verdadeira heroína morrer, rapaziada. Ele vai salvá-la, então, com as suas próprias mãos. Mesmo que não tenha um protagonista, ele vai se tornar o protagonista. E ele já é, né? Ele sabe o que vai acontecer a partir daí, então qual é o problema? Basta ele evitar o que vai acontecer. Mas, mano, depois dessa ele acabou sentando na cadeira com o livro à tua frente e a bolsinha da Pochette, né? Ele acha que se ferrou. Ele só escreveu o que ele lembrou, cara. Adivinha só, pra resumir, a história dele inteira que ele viu no Monra, ele não se lembra de muita coisa, não. O seu amigo 4 psicopata ali, ele pergunta qual é o problema do seu servo. Ele tá acordado a aula inteira sem jogar. Mano, esse 4 vai me deixar louco daqui umas horas. Tá. O protagonista, mano, é um desgraçado, para de falar com ele porque ele não é normal. Qual é? 4 já diz ele, o que ele tá falando? Você escravidando, você que tá pegando a história do meu protagonismo e não... para, fica quieto, 4 olhos. Dizendo ainda por cima que ele não tem que se envergonhar. Ele também escreveu diariamente a sua ação sobre a sua vida passada em outro mundo, enquanto o protagonista meio que ignora ele e percebe algo. Ele, quem deveria ter vergonha sobre o que ele tá fazendo agora, né? Com a mão em sua cabeça, o 4 já diz ali que ele esqueceu partes daquela história que ele tá fazendo, então ele está cheio de buracos no enredo. Mano, qual é? Ele tá falando de coisa nada a ver com nada ali, para de falar, pelo amor de Deus. Pois é. É um problema de verdade. Ele não consegue se lembrar de nada, do exatos momentos que o nosso protagonista tinha visto no Monra, que ele tinha lido com muito tempo atrás. Mas o maior problema é o que ele é. Ele é muito diferente do protagonista. Isso de fato é verdade. Cabelo, altura, bonito, extremamente sociável, saber falar com outras pessoas, lutar, muitas coisas que ele não tem. E isso deixa ele bastante encucado. E o rosto. O que principalmente deixa ele encucado é com o rosto. Sem contar também que o cara quase conquistou a heroína só pela aparência, rapaziada. Nosso protagonista, por outro lado, né, na aparência assusta a guria. E isso é só a metade. O cara tá em outro nível. O protagonista do Monra é um cara muito totuzão. Ele é um mestre no taekwondo. Ele literalmente não para de fazer coisas insanas. Então, para o incidente do cara que perseguiu a nossa novinha totosa, super simples para ele seria fácil. Mas ele não pode salvar a nossa querida loirinha Rie assim. Ele tem que fazer alguma coisa. E o que ele pode fazer? Cabeça martelando. Logo ele já aproveita e coloca os dedos no caderno ali, falando pro 4 que beleza, digamos que é uma história que ele quer pedir uns conselhos, e então o que ele acabou escrevendo no seu caderno é um protagonista que sabe que vai acontecer no futuro, beleza? Ele sabe quando e como vai acontecer tudo. Então como
que ele pode parar isso? O Quatro Olho, que é um psicopata que não sabe falar nada com nada, ele diz que é simples, a resposta é bem simples. Se ele é o protagonista, rapaziada, é só ele resolver com os próprios punhos, pelo amor de Deus! Sem usar violência, ele é só um estudante normal, para com isso. Quatro Olho já bota a mão nos quatro zóio dizendo ao seu servo que ele sabe que está muito atrasado no assunto. Meu amigo, se ele for um estudante normal, em um romance, ele precisa pelo menos ter magia. Ah, deixa pra lá, as ideias do Quatro Olho não vai ajudar o Lin em porra nenhuma, dá pra ver que as ideias dele é tudo anormal. Mas o Quatro Olho já dá de dedo ali dizendo que, bom, se ele sabe quando e onde a heroína irá se machucar, mesmo que ele não tenha magia, mesmo que ele não tenha poder e nem a porcaria do poder do roteiro que tira do botico, ele pode impedi-la de ir lá, não é verdade? Naquele telhado lá, até porque ele sabe que ela vai até lá, então é só falar, moça, não vai pro telhado. Daí ela não vai pro telhado, tá ligado? Ah, faz sentido, pô. Mas é isso aí, ele já agradece o Quatro Olho dizendo ali que é como esperado. Ele realmente é um cara descendente dragão do rei do sei lá do que ele fica dizendo toda hora. Graças aos seus delírios de continuar falando coisa aleatória, consigo lhe ajudar. Entretanto, Quatro Olho pergunta se por acaso ele não acha que tá exagerando, até porque eles estão no meio da sala de aula. Ele acabou gritando, fazendo toda aquela cena e todo mundo viu. E a professora mandou ele parar com aquela porra agora. O moleque chegou a assustar até a Ri-Ref. E ela se pergunta qual que é o problema daquele garoto psicopata. Pois é, ele acabou pensando em alto bom sonho e acabou dando problema. Mas vindo da diretoria de novo, depois de ele ter feito o que ele fez na sala de aula, ele fica pensando, será que tudo que vai se resolver agora vai se resolver falando pra guria não ir pro telhado? Mas se ela não acredita nele, rapaziada, e se isso acontecer? Ele vai passar como um mentiroso pra ela, vai se parecer um mentiroso. O mais importante é salvar a vida dela, não é verdade? Mesmo que ele aparenta ser um mentiroso, ainda assim, esse é o principal objetivo, beleza? Então logo ele vai à frente e abre a porta da sala de aula chamando a atenção da guria. Entretanto, ele se assusta, porque um tanto de figurante que tava em cima dela puxando o saco da guria, filho, que ele não vai conseguir fazer nada, né? Até porque ele não tem papo, não consegue conversar e muito menos se socializar. Enfim, né? Soldado abatido. Logo ele vai sentar na sua carteira e talvez seja melhor ele esperar depois que todo mundo conversa com ela, mas tudo bem, tudo bem. Ele coloca os dedos já trepidando porque tem muito intervalo pra ele falar com ela. E adivinha só, meu compadre, será que ele vai conseguir falar com ela nunca na sua vida? E isso talvez seja verdade, né? Até porque a desgrama do moleque tava atrás dela que nem um stalker, ele não falava com ela por nada. Ele tava pior do que os perseguidores que tava perseguindo ela, né? Todo mundo tava em volta dela e ninguém saía de perto. Ele não conseguia falar com ela até porque ninguém saía de perto. Ele acabou andando a escola inteira pensando que ele só precisava falar com ela uma vez. Só uma vez, é só uma vez. Depois dessa ele saiu da escola, foi pra outro lugar, já era 12h30, o horário do almoço. E ele não conseguiu sequer falar um bom dia pra guria, miséria. Por que sempre que ela tem a multidão ao redor dela, ele não consegue nem chegar perto dela? É assim que é a vida de uma pessoa muito popular como ela, por exemplo? Ele não quer não. Mas beleza, beleza, ele vai conseguir, rapaziada. Ele tem chance ainda, ele tem muita chance, ele ainda tem uma chance, sabe? Ele conversou com ela mesmo que não quisesse conversar com ela, apenas encarando ela. Com certeza a Rie, a nossa lourinha maravilhosa, virá falar com ele no horário do almoço. Isso deve ser verdade, vai ser verdade. Ele tem certeza que ela irá até ele, é só esperar ela ir. Os alunos da sala de aula começou a sair pra poder ir pro almoço, né? E nada aconteceu. Todo mundo saiu, ele tava olhando pro lado, eles conversando aleatoriamente. E os figurantes que haviam chamado a lourinha da Rie pra poder almoçar, foram fazer o mesmo. Chamaram ela pra almoçar e ela foi, e ela nem sequer foi na direção dele, cara. Ele fica pensando que é impossível. Ela vai mesmo falar com ele antes de tudo que... Não. Ele até se pergunta, será que o futuro mudou? Mas é claro que mudou, cara. Você não fez o que você fez no começo, ô infeliz desgraçado. Ele não pegou e falou com ela e fez aparentar que conhecia ela. Será que foi porque ele deixou uma má impressão naquelas 2 vezes que ele acabou gritando na sala de aula? Será que o futuro mudou por causa disso? Ele fica muito matutando a cabeça sem pensar no principal que realmente fazia sentido. E ele fica se perguntando, e se ela sair assim? E assim, então, o que vai acontecer a partir daqui? Tum. O coração dele bate de novo, bate a mente e adivinha só. Ele acabou voltando de novo pro passado. Mano, não ficar doido com essa porra. Dessa vez, ele não tomou bronca da professora, mas a professora pergunta do porquê que ele tá fazendo em pé, né? Senão ele vai acabar indo pra diretoria se quiser arrumar algum problema, se não sentar. E ela até chega a comentar que tem um aluno novo e ele se pergunta o que rolou, o que aconteceu. Ele só voltou e voltou? Após isso, ele acabou indo pro banheiro, deixou a torneira ligada pra poder fingir que tava lavando as mãos, até porque ele precisava respirar e tentar pensar o que tava acontecendo. Ele voltou de novo pro passado, mas ele não tinha certeza, mas agora ele tem certeza. Não é só um caso isolado, é um looping temporal, cara. É uma história onde o
protagonista tá preso em um loop temporal. Basicamente é isso, rapaziada. O gatilho do loop é o quê? Ele fazer merda. Só isso, pô, mais nada. Se ele acionar o gatilho do loop e voltar ao ponto de save point, como hoje de manhã cedo, ele vai acabar fazendo a merda toda, voltar pro passado. Mas como a sua vida foi disso pra aquilo, cara? Gatilho do loop. Qual que é o gatilho do loop? Ele também não sabe qual que é o gatilho do loop. O que ele sabe é que a chave é descobrir o gatilho do loop. Mas qual é o gatilho do loop temporal? Aparentemente, na fase inicial da morte da nossa querida loirinha, muito bonita, totosa, o gatilho era ela. Sim, se ela caísse lá no começo e morresse, sim, ele voltaria pro passado. Foi óbvio a morte dela, um gatilho comum nessas histórias. É claro que ele teria que salvar ela, então ele voltaria pro passado. Mas o porquê, caralhos, que ele voltou pra porra do passado dessa vez se ela não morreu? Ela nem sequer saiu da escola. Como que ela morreu, cara? A única coisa diferente da primeira vez foi que ele não deixou a boa impressão, ou então a má impressão que ele deixou na primeira vez. Ele deixou aquela impressão doida pra caralho nela, fechando na torneira. A verdade é que ele não sabe do porquê isso acabou acontecendo. No primeiro ela só morreu e no segundo não aconteceu nada, ele acabou voltando pro passado. Isso é um problema. Enquanto ficava andando pelo corredor, ele ficava bastante pensativamente ali, então ele não pode deixar uma má impressão dessa vez, não é verdade? Então quer dizer que ele não pode gritar na sala de aula pra ser um psicopata que não vai falar com ele. E de novo, obrigado Deus, né? Tem que agradecer. Ele não vai agir normalmente até o horário do almoço, ele tem que agir de forma diferente. Até que no meio disso, do nada, completamente do nada, aparece essa linda garota dos olhos azul, chamada Park Jun-ha, estudante do segundo ano. Ela pergunta se por acaso ele ainda tá andando por aí com esses olhos de peixe morto, como sempre ele faz. Ela tem que parar de falar isso pra ele vai começar a se sentir mal. Mas enfim, ela mudando de assunto, que bom que ela acabou encontrando ele. Ela quer lhe mostrar uma coisa, ela acabou de escrever o seu primeiro capítulo da sua obra e ela quer mostrar pra ele. Aquela obra que ela disse que ela queria usar por uma competição, sabe? Conseguir ganhar na competição. Sim. Ela disse que vai mandar o link pra ele e pergunta se por acaso ele pode dar uma olhada. Ele sempre dá boas dicas pra ela. Não, beleza, ele disse que pode deixar. Ia ser muito legal ele observar e pergunta qual é o gênero daquela vez do seu manhwa ou mangá que ela tá fazendo. Enquanto mexendo no celofone, ela disse que é um de fantasia, mas ela não terminou de editar ainda, só tá no começo. Ela estava planejando mostrar para ele na sala do clube, sabe? Enquanto fica todo envergonhado, rapaziada. Sei não, essa aqui tá em cima dele, hein? Mas já que eles acabaram se encontrando ali, e espera, ela ia mostrar pra ele agora? Na hora ele trava, né, rapaziada? E ela pergunta do porquê, enquanto ele só fica pensando ali que merda, será que isso causará um efeito borboleta depois de novo? Rapaziada, loop temporal é uma coisa muito cabulosa que não dá pra se entender. Ele chegou a encontrar com a Jung-ha naquela primeira vez. Cara, ele não se encontrou com ela nas segundas vezes que ele pegou e voltou pro passado. Ele precisa ter cuidado. Se isso não aconteceu uma vez, então ele já bloqueia ela, dizendo que ela vê ela mais tarde e tchau. Falou, obrigado, pô, eu não gosto de mulher, não. A guria fala que tudo bem, né? Ela fica toda pra baixo, ela tava toda em cima dele e perdeu a guria. Ele não quer voltar pro passado e perde a morena. Ô, bicho desgraçado. Depois dessa, já era 12h40, que era o horário do almoço. E ele pensa, tá na hora do intervalo, rapaziada. Essa é a última vez. É agora ou nunca, hein? E Júlia Rie, a nossa querida totosa dos cabelinhos dourados. Para termos de conversa, calma é interessante. Ele já simulou a conversa várias vezes na cabeça dele o que poderia dizer com ela. Ele está pronto pra tudo aquilo, é claro que ele vai falar com ela. Ela que já estava atrás dele lhe chamando a atenção. Ela pergunta se por acaso eles já não se conheceram. Como da primeira vez aconteceu do mesmo jeito. Só que dessa vez, em vez de ele ficar envergonhado, ele tentou ficar sério, mas mano, a cabeça dele fundiu. Deu um branco total na mente do moleque, ele nem sabe mais o que ele falar. Ele ficou falando 300 quando a cabeça já esqueceu. Esse aqui é o efeito totosa, pô. Ele diz que acha que eles não se conhecem. Nossa, ela diz que tão normal. Ele fala com uma pessoa muito legal, sabe? E dizendo ele que ela achou que eles já se conheciam, já que ele agiu como se conhecesse ela. Bom, ela não é muito boa de lembrar de rostos, então ela acha que pode ter se enganado que é a Liv. Ele fica todo vermelho sem dizer nada. Ele tem que se recompor, cara. Ele não pode ficar sentado daquele jeito. Ele tem que falar alguma coisa. E daí ele tenta dizer algo a ela, gaguejando pra caralho. E ela pergunta o que foi. Ele trava, simplesmente trava, se perguntando o que ele vai dizer agora. O que ele tem que falar pra ela. A verdade? E ela fica paralisada ali pensando, será que ele simplesmente diz a verdade, que ela cairá no telhado e depois vai morrer? Para com isso, mas isso aí já é paia. Você é louco, tacar uma dessa pra cima da morena, ela vai pensar que você é o cara mais louco da escola e quer matar todo mundo, né? Para com isso. E se ela perguntar como é que ele sabe disso, e pô, será que ele quer dizer alguma coisa pra ela? Até pergunta por que ele não fala logo, todo travado. Ele só continua pensando que ele está ferrado, ele precisa de algo pra continuar a conversa, mas ele não tem nada a dizer. E o moleque me demorou tanto
tanto pra falar com ela que os dois figurantes do almoço acabou aparecendo, chamando ela pra ir na loja pra comer. A mesma apresentação que havia acontecido aconteceu aqui de novo, assim como no loop temporal, e o almoço de hoje não é muito bom. A mesma conversa. Para com isso, espera, ele ficou sem tempo, ele não conseguiu, ele planejou o tempo inteiro pra fazer a mesma coisa. E sim, ela voltou com os moleques e foi falando no corredor a mesma coisa do tempo passado. Já era, rapaziada. O que aconteceu lá na primeira vez dela cair de cima do prédio, ela vai cair de novo e vai socar a cara no carro e quebrar tudo, né? Mas não, ele bota o seu olhar um pouco mais assim e me diz que não, ele não vai deixar isso acontecer de novo. Ele levanta o butico da carteira, vai pra cima e chama a atenção dela dizendo sobre a sua amiga de infância, que é a tal da Seo Hyun, que falou dela pra ele. Na hora ela trava, fião. Os figurantes perguntam do que ele tá falando. Por acaso ele tá querendo chamar a atenção de alguém ali? Quem que é essa tal de Seo Hyun? Eles nem conhecem. Ele quer falar da Hyun e por acaso ela pergunta se ele é amigo dela. Olha a mentira mal lavada aqui, né? Ele diz que sim, eles sempre se falaram e ela sempre contou dela o tempo inteiro e por esse motivo que ele ficou tão surpreso de ver hoje ela de manhã. É claro que ele não conhece ela pessoalmente, né, rapaziada? Mas mesmo assim ele sabe tudo sobre ela. E será que ele pode falar coisas sobre ela mesmo sem saber direito? A conversa foi tão puxada que ela começou a se aproximar dele e ela pergunta se por acaso é realmente sério e pergunta o quão próximos eles são tão assim. E até pergunta se por acaso ele sabe o nome verdadeiro da Yeon. E é claro que ele sabe o nome dela. Que é isso, pô? É algum tipo de teste que ela tá fazendo com ele? E ele diz o nome verdadeiro dela, que é Chunja. Não é verdade? Embora ela não goste porque soa muito brega, ela também tem um nome desse jeito. Depois dessa, Lourinha Totosa confiou nele, né, rapaziada? Pelo jeito, ele conhece de verdade ela. Então ele já deve saber muito sobre as nossas Lourinha Totosa. E o quê? Ferrou! Ela já chama a atenção dele e vai do lado, completamente do nada no seu ouvido, mandando um simples cala a boca e me siga agora. Caralho, rapaziada, do nada ela mudou a personalidade. E outra, dizendo que se ele tentar alguma coisa, ela mata ele. Tá, porra, fiz essa desgraça que virou Cleitinho Júnior, meu compadre, devagar.